Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Comentário do verso 3. Os 6 primeiros dias, tipos da nova criação. Primeiro dia, a revelação da luz, Cristo, a luz do mundo, João capítulo 1, verso 2 a 5. Somente Cristo nos separa das trevas. Aqui nasce o tempo, Cronos. João nos revela que a luz era Cristo, João capítulo 1, verso 4. Temos a vitória completa do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que prefiguradamente ressuscita e torna-se o primogênito da criação. O tempo começa e Deus entra no tempo, e na tipologia o Cordeiro sai do tempo pela ressurreição dos mortos, é domingo. Entre a eternidade e o tempo, o primeiro dia da nova criação, ele foi o bico de luz. Ele foi o bico de luz da grande construção do ancião de dias, Deus. E sairá de cena quando o sol e a luz aparecerem, mas voltará quando a criação der luz ao propósito original. Apocalipse, capítulo 21, verso 23. Todo o evangelho está registrado aqui. Nos 3 primeiros versículos da Bíblia, o novo nascimento é prefigurado. Neste ato, a nova criação, isto é, o novo princípio dos tempos dos homens, haja, é o verbo que manifesta a primeira revelação de Cristo, a partir do seio do Pai, como a luz absoluta. A luz do cosmos, Cristo, João capítulo 1, verso 1 a 5. Com essa luz ele trabalha para estabelecer os seus projetos criadores. Sem essa luz nada poderia ser feito, depois ela é tirada para que os 2 luzeiros operassem, o sol e a lua. Mas a luz inicial era Cristo. Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus trabalhou de mar a mar, nos confins da luz e das trevas. Jó, capítulo 26, verso 10. Quando ele fez a separação entre as luzes e as trevas, definiu estas como noite e aquela como dia. Este é o primeiro sinal do novo nascimento, da nova criação. Somente pelo novo nascimento se entende a separação entre a luz e as trevas. Elas não podem habitar juntas. Trevas são trevas e luz é luz. Não há meio termo. Vida das trevas, palavras das trevas, símbolos das trevas, poder das trevas, indumentária das trevas, atitudes das trevas, produtos das trevas, filhos das trevas, são trevas. E os mesmos não habitam onde há vida e luz. Não se comunicam com as palavras da luz, não explicam o mesmo que os símbolos da luz realçam. Não reagem com atitudes da luz, não têm a mesma missão dos produtos da luz. A luz é boa. Gênesis capítulo 1, versículo 4. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. A nova criação gera um poder de dar nome à própria realidade, e Deus chamou a luz dia. Esse foi o primeiro domingo, em tempo terreno, isto é, cronológico. Como nova criação, denomine o seu dia, chame à existência o seu dia, define o seu dia, nomeie os seus melhores momentos, firme as suas estacas, plante o seu jardim, chame a sua luz dia, ande nele, explore o seu dia, e as trevas nomeie-as de noite. Essa foi a primeira noite em tempo terreno. Chame as suas trevas pelo nome, noite. Mas saiba que somente a luz é boa. Trabalhe de dia e deixe Deus trabalhar na sua noite. A noite é dele, pois ele virá na viração do dia para visitá-lo. Mas a noite e a árvore do conhecimento do bem e do mal são dele. A noite é o turno de Deus. Ele trabalha enquanto confiamos nele. A apresentação de Cristo. Gênesis capítulo 1, verso 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã
o primeiro dia. Tipos da nova criação. Segundo dia, a expansão para a gestação. Romanos capítulo 8, verso 22. A criação provê a nossa liberdade de ação. A expansão, todo homem necessita de liberdade e espaço. Deus fez um firmamento no meio das águas. Jó capítulo 26, verso 10. 2 de Pedro 3, 4, 5. O homem precisava de espaço no meio das águas. O homem precisava de espaço no meio das suas águas. Deus abriu o espaço. Deus sabe que precisamos de espaço. Tudo era água quando o mundo físico foi criado. Gênesis 1:1. Pois a terra jazia no meio das águas. Gênesis 1:2. Depois de milhões de anos no meio dessas águas, Deus abriu um vazio e o chamou de expansão ou firmamento. Essas águas têm limite e terminam na presença de Deus e no firmamento abaixo. No meio dessas águas, Deus pôs um firmamento e a este chamou céus. E no meio deste firmamento, ele deixou a terra. A água e a terra eram uma só mistura. Tudo era informe, as águas estavam sobre tudo, pois a única coisa formal que havia era o Espírito Santo, o qual pairava sobre as águas. Milhões de anos a terra ficou sem forma e vazia. Sendo trabalhada pelo Espírito Santo em tempo divino, coisas de eras eternas. Deus então abre um espaço para o mundo dos homens. O homem precisa respirar, atuar, construir nesse mundo. Oremos a Deus se não houver espaço e permitamos-lhe que abra espaço, nele criará a ordem. Gênesis capítulo 1, verso 6. Então disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. As águas têm o seu limite de operação. A nossa mente e o nosso espírito têm lugar de ação. Dê nome à sua liberdade. Essa é a segunda visão da terra, já no meio das águas siderais, em uma expansão onde as nuvens estavam espargidas nela, presas por ordem de Deus. Jó capítulo 26, verso 8. Tipologicamente, as águas de cima representam as águas do Espírito Santo, do homem interior, e as águas de cima, as águas da mente e da carne. Mas o firmamento está entre elas. Estas águas são parecidas, mas são diferentes. Deve haver discernimento de espírito para conhecê-las. As águas de cima de nosso firmamento podem ser usadas por Deus a qualquer momento. Devemos temer as suas grandezas, as suas grandes águas. As águas que estavam por cima do firmamento, a Bíblia as chama de comportas dos céus. E quando começasse o dilúvio, essas águas sobreviriam sobre a terra, mas no início do dilúvio as águas também apareceriam do interior da terra, do grande abismo, e de sobre a terra, isto é, das águas acima do firmamento. Foram muitas águas que sobrevieram. De cima e de baixo havia um firmamento acima, e nele estavam as comportas de águas do céu. E dentro da terra havia grandes abismos com lençóis aquáticos. O dilúvio universal cobriu a terra, onde havia um só continente. Somente depois do dilúvio, por causa dos lençóis que ficaram vazios, porque muitas águas não regressaram à sua origem, a terra dividiu-se em 5 continentes. Depois de um grande terremoto, o qual encaixou a terra nos lugares vazios, onde a maioria dos lençóis aquáticos prevalecia antes do dilúvio. As águas que compõem hoje as regiões polares jamais regressaram para o interior da terra e nunca voltaram às comportas do céu. Isso ocasionou uma grande transformação do clima da terra.
o sepultamento de Cristo, a separação das águas e a revelação do nosso refúgio em Cristo. Gênesis capítulo 1, verso 7. Fez, abre aspas, entre parênteses, do existente, fecha aspas, fecha parênteses, pois Deus a expansão, dividindo as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam por cima da expansão, e assim foi. A expansão, o firmamento, continua expandindo-se até hoje, segundo a ordem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 8. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Tipos da nova criação. Terceiro dia, a terra seca, a diferença entre a terra e o mar profundo. O habitat do homem é na terra seca. Na nova criação devemos ser pelo lugar de nossa firmeza, e devemos lembrar que sempre haverá um rival querendo conquistar a nossa terra seca, o mar, o qual poderá ser conquistado ou não. Gostemos de nossa terra seca, produzamos nela, as suas águas debaixo devem estar ordenadas sistematicamente em um só lugar, a fim de que as forças sejam produzidas e ordenadas. Quando as águas de nossa mente forem reunidas, teremos espaço para construir os nossos sonhos, isto é, teremos terra seca. Devocionalmente, Deus abre espaço para que edifiquemos a nossa vida. Esta é a grande bênção da regeneração. Deus provê o elemento seco, nos tira da lama, arrebata-nos no meio das muitas águas, para que edifiquemos na terra seca, para que semeemos e tenhamos a nossa produção e sejamos fiéis. Podemos ter um grande firmamento, uma grande expansão, mas se não houver o elemento seco, não podemos produzir e conquistar. Gênesis capítulo 1, verso 9. Então disse Deus: reúnam-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça o elemento seco. E assim foi. O mar é só um continente, a terra tinha um único mar. Dê nome ao seu terreno, nomeie o seu domínio, chame ao seu terreno seco, terra, chame as suas águas, mares. O seu novo tempo em Deus e a sua nova criação tem águas e terra. Luz e trevas são elementos que devem viver em seus limites. O sucesso se estabelecerá se souberes quais são os teus limites nessa nova criação. Não deves confundir isso. Há leis que movem as águas, o ar e a luz. São leis que movem o mar, o ar e as trevas. Não meta-te com eles sem conhecimento, sem aparelho, sem preparo, ou morrerás. Asas, nadadeiras e pés serão necessários. Nasceste para dominá-los e não para ser sucumbido por eles. Eles falam de limites, mas se souberes respeitar os teus limites, certamente os dominarás. Daqui em diante a história continua até o dilúvio. Com a intervenção de Deus no dilúvio, a terra sofrerá grandes mudanças geológicas e geofísicas. As grandes águas que sairão do interior da terra fluirão em altíssima temperatura, em forma de lavas. Demarcarão as novas montanhas e se esfriarão em poucos dias. Formando crateras, montes e montanhas rochosas. Depois do esfriamento da mistura de água, fogo, terra e enxofre, as marcas estarão como testemunho em todo o mundo. Depois do dilúvio, a terra nos dias de Pelege sofrerá um grande terremoto que dividirá a terra depois da confusão das línguas em Babel. 5 continentes aparecerão. Hoje vivemos nessa terra,
mas ela ainda sofrerá novamente grandes convulsões pelo fogo. Os céus e a terra serão feitos novos. Com a vinda de nosso Senhor, o Criador, os céus receberão no seu espaço a nova Jerusalém, e a terra será feita nova. Deus retornará ao seu trabalho descrito no capítulo 2 de Gênesis. O sol e a lua não darão mais a sua luz, pois uma nova glória será manifestada, um tipo do novo nascimento. Mar e terra devem estar, cada um no seu lugar. Precisamos de espaço, mas precisamos ter onde firmar os pés. Deus nos deu a terra seca. Agora teremos a primeira produção da terra, vegetação, floresta. Gênesis capítulo 1, verso 10. Chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom.